Eu tenho falado, vou falar de novo. O que é ser espiritual? Ser espiritual, no sistema pentecostal, é falar em línguas, profetizar, revelar, etc. É misticismo. A gente nunca generaliza, mas vamos falar a verdade, os sinceros vão acabar saindo. A gente sabe. Porque é o que está escrito. Eu disse há pouco na pergunta bíblica que eu fiz. Sujos, sujar-se-ão mais ainda. Os limpos, limpar-se-ão mais ainda. Então você tem que escolher qual grupo você está. Os sinceros não vão ficar lá. Porque vem aí, não sei se vocês sabem, a maioria aqui sabe, vem aí algo que já está sendo tramado há muito tempo, chamado ONU religiosa. Onde todas as denominações, a menorzinha. Para começo de conversa, segundo o que eu li as diretrizes, mostrei, até compartilhei na rede social, as diretrizes que passaram na Globo, uma delas diz o seguinte: as denominações pequenas serão fechadas. O Michel Temer, vice-presidente da República, esteve há um mês atrás reunido com os principais pastores do Brasil. Michel Temer, vice-presidente da República. Eu mostrei, compartilhei, a Globo mostrando lá. Onde os principais pastores das maiores denominações com mais de 2 milhões de membros decidiram, trataram sobre o Conselho de Religiões no Brasil. Eu me lembro de um artigo que o Jairo me mostrou na Gazeta do Povo, e ele tem lá até hoje, principal jornal do Paraná, onde um pastor da Assembleia escreveu assim: nós temos que acabar com as denominações pequenas, porque elas estão apenas atrapalhando o crescimento das antigas, das respeitadas. Na verdade, eles querem estancar a perda de dinheiro. Porque as pequenas, as divisões que eles chamam, só tira deles dinheiro. Então, além deles quebrarem as denominações pequenas, e depois ficarem só as grandes, que têm representação da sociedade, esses vão ganhar cadeiras na ONU religiosa. Quer que eu prove? Tem sabor de mel, ganhou prêmio na ONU. Por quê? Pastor Wellington Bezerra da Costa ganhou prêmio na ONU. Por quê? Bispo Manuel Ferreira ganhou prêmio na ONU. Por quê? Por que eles estão ganhando prêmio na ONU? Vão ganhar cadeiras e vão aceitar, como patinhos numa lagoa, vão aceitar as cadeiras na ONU religiosa. E toda a denominação vai ter que ter o selo da ONU religiosa, vai seguir os padrões. Então, quem é sincero, que hoje nos ouve e ainda não saiu, amanhã vai sair e vai ter que estar com a gente aqui. Ser espiritual para os pentecostais, já falei. Para os tradicionais, é ler bastante a Bíblia, é ir bastante aos cultos, é obedecer ao pastor. Ele aprendeu assim. Mas ser espiritual na Bíblia é o antagônico, é o contraste de ser material. Quanto menos você se desprende da matéria, mais espiritual. Quanto mais você é apegado à tua beleza, a vaidade, se arruma tudo, você está muito material, porque o corpo é matéria. Ao teu carro, os teus bens, o teu patrimônio, você está muito material. Tudo é lícito, a gente pode ter, é tudo muito bem, desde que repartamos com os necessitados. Agora, por que eu estou falando isso? Porque olhem, vejam nos sistemas, que nós tanto chamamos de sistema, e aqui também é um sistema, mas existe o sistema bom e o sistema mau. Como é que eu sei que é mau? Tem dinheiro. Tem status, tem acepção de pessoas. Aqui não tem isso. Agora, se colocar dinheiro, aqui vai estragar também. Mas não vamos deixar entrar o dinheiro, que é a raiz do problema. Vamos para frente. Olhe para os pátios dos templos. O que vocês veem? Carros. Muitos carros. Aqui também tem. Carros maravilhosos, eu vi ali fora. Mas não é esse o problema, não é isso que eu estou falando. Olha para a roupa deles, que eles vão nos cultos. Eu me lembro, vou terminar falando isso aqui, da minha avó Lúcia. Minha avó Lúcia, católica.
Eu tinha 18 anos de idade. Nunca me esqueci. Quando eu convidei a minha avó para ir na Assembleia de Deus. Passamos na frente daquela baita assembleia maravilhosa, a mais linda de Curitiba. Eu disse, vó, a senhora tem que vir aqui um dia ver eu pregar. Tentando ganhar minha avó na boa intenção. Nunca esqueci da resposta dela. Ela disse, filho, eu vou na missa de chinelo de dedo. Eu vou na missa do jeito que eu tô. Eu vou na missa com blusa de lã. Às vezes rasgada. E do meu lado tem pessoas igual eu. Não preciso me arrumar. Agora, e aí, nessa igreja, eu não tenho roupa para entrar aí. Eu nunca me esqueci disso. Outro dia, mais cedo ainda, 17 anos, fazendo o 3º ano do 2º grau, voltando da escola com um amigo ateu, Marcelo, tentando ganhar ele para o evangelho. Convidei ele também. Ele apontou para mim e disse, entra aí? Os pobres estão aí? Eu não tenho roupa para entrar aí. Estão entendendo? Alguma coisa está errada. Eu lembro que eu era obrigado a ir lá e comprar terno, sapato, para não passar vergonha. Igreja não é isso. Igreja é do jeito que você quiser. E ninguém aqui pode julgar ninguém e nem sequer ficar dando atenção a essas coisas materiais. Se um de vocês que está aqui ficou observando a roupa de alguém, o jeito de alguém, pare com isso. Se encha do evangelho, porque o orgânico é isso. Orgânico, antes de sermos igreja, somos amigos. Lembra que a gente conversava? Porque na denominação, é assim, se eu chego numa denominação, ali já está estabelecido. A família Silva construiu o templo. A família Beltrano é dono da banda. A família não sei o quê comanda tudo o negócio ali desde não sei quanto tempo. Aonde eu for, já está tudo dominado. Então, o que o cidadão faz? Abre salão. Abre uma igreja. Porque se mexer com a família, você está na rua. Eu passei por isso, eu falei contra um cidadão. Lá na Deus e Amor. Falei contra ele, super. Ah, rapaz, o pastor me chamou, ficou 40 minutos dizendo, você vai ficar calado, hein, ovelhinha? Não vai falar nada não, fecha essa porta aí, obreira. Eu vou tratar com esse cara aqui. 40 minutos. Por que você se levantou contra ele? Você quer acabar com o meu principal evangelista? Quem você pensa que é? Hein, moleque? Mas na época... Entende? É assim que funciona. Depois passei de novo na Assembleia. Na Assembleia me chamaram. Qual foi o presbítero que te colocou 8 meses em disciplina? Falei, fulano. Ah, esse aí eu não posso mexer. Esse aí construiu tudo aqui, rapaz. Foi o mestre de obra da igreja. A família dele mora aqui do lado. Não se pode mexer. Ai de ti. Quem é você? Eu me lembro de outra vez que o pastor chegou para mim e disse assim, você vai ser evangelista em pouco tempo. Se você casar, você é pastor. Que você tem talento, você tem chamada. Me colocou para ser professor de obreiro. Primeira aula que eu dei, 60 obreiros. Só pastor, presbítero. Dei a aula, que eu sempre fiz bem feito. Quando terminou, todo mundo, parabéns, olha quanto tempo não tinha uma aula dessa. Até que enfim, uma aula. O pastor me chamou lá na sala. Parabéns pela aula. Mas eu tenho um problema. Tem 3 querendo a tua cabeça. Eu vou ter que te remanejar para outra classe. Eles estão dizendo que você é muito novo. Sistema? Entendeu? Agora, alguém vai assistir e vai dizer, você saiu por causa disso? Não, se eu voltar para lá, eu sou pastor. Se eu abrir um templo, eu fico rico. É que eu entendi o evangelho. O fogo do juízo vai desigrejar. Um rápido estudo, depois responde no WhatsApp
para encerrarmos as mensagens que estão nos esperando arquivadas nessa semana de respostas. E amanhã, dia 1º de março, nós começamos uma nova etapa, uma nova fase do programa O Evangelho. Sempre melhorando, vem aí o novo programa O Evangelho, estreia amanhã, 9h30 da noite. Sempre, cada vez melhor. É uma nova fase, divulgue a todos. Muito bem. Preciosos irmãos, amigos, simpatizantes, empatizantes, novos, infiéis, fiéis, sistematizados, dessistematizados, a todos muito bem-vindo. Vamos para o tema então. São rápidos textos bíblicos numa análise sintática, semântica, que nos levarão ao entendimento do que está acontecendo, que já temos dito, e vai acontecer muito mais agora. Apocalipse 22, último capítulo subdividido da Escritura, no seu versículo de número 11, nós encontramos um lindo texto que eu tenho falado muito sobre ele, presencialmente, pelas gravações, e que nós vamos fazer uma análise, um estudo sobre ele nesse momento. Então vamos lá. O que diz aí? Quem é injusto, faça, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Nós vamos fazer uma análise desse texto. Mas antes, é necessário dar uma pequena olhada panoramicamente em alguns textos da história bíblica para entendermos o que Jesus revela a João. Malaquias capítulo 3, erroneamente, equivocadamente, maldosamente usado hoje para o dízimo, conhecido só assim, é na verdade um capítulo extraordinário, que nós estudamos todo o contexto, capítulo, versículos, no curso de Sistematizando. Mas aqui vocês verão hoje em outro prisma. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Está falando de João Batista, último profeta, da era de profetas do Tanar, da velha aliança, e de repente vem o Senhor, a quem vós buscais, vós, os principais, os levitas, os sacerdotes, os cabeças tribais.
E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Isso aqui se cumpre, por exemplo, em João, Evangelho, capítulo 3, quando ele derriba, capítulo 2, quando ele derriba, no capítulo 2 de João, as mesas dos cambistas que estavam usando o pátio do templo para comércio. Não só isso, porque isso acontecia o dia todo, mas porque usurpavam, trapassavam, extorquiam os cristãos pobres. Quando eu digo cristãos, você entende. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Peraí. Então eu estou dizendo que o profeta Malaquias está vaticinando a vinda, melhor dizendo, de Jesus. A vinda. A primeira vinda, como eu fiz um vídeo esses dias, 2 vindas do Evangelho. A primeira é vinda, a segunda é volta. Aqui está falando vinda, a segunda é volta. Agora ele vem novamente. E ele vem muito mais contundente que em sua primeira vinda. Porque se na primeira ele derrubou as mesas, cumprindo-se essa profecia, entre outras, sobre o zelo do Senhor, imagina vocês as outras passagens de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, de Oséias, de Miqueias, de Obadias, de Joel, de todos os profetas, e muito mais pela boca dos apóstolos e das revelações do Apocalipse, no mesmo espírito, na mesma força, ele vem novamente como fogo do ourives. Se tem algum fogo, é um fogo que é fundidor, é um fogo que purifica, e que purifica os filhos de Levi, os sacerdotes, os que se põem como ministros, como líderes, como dominadores do povo, na ignorância, na maldade ou na bondade. Todos. Ele vem refinar ouro e prata. Refinar, purificar, fundir. Vê. Olha só o que ele vai fazer. Cirandar, peneirar. Mais do que isso, na primeira vinda, ele chegou aos sacerdotes com juízo. O próprio texto de Malaquias 3 expõe que o fogo é o fogo do juízo. Uma testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, que juram falsamente, que roubam a viúva, o estrangeiro, o órfão, o trabalhador, e que não temem o Senhor dos Exércitos. Os filhos de Jacó, enganadores, se desviaram dos estatutos do Senhor, e o Senhor está convidando a retornarem, enquanto há tempo, como para Laodiceia em Apocalipse 3, batendo a porta e dando mais uma chance.
ele ainda diz que os homens roubam, e por roubar e enganar e estarem envolvidos até em feitiçaria, são amaldiçoados. E nesse contexto de Malaquias 3, que fala absolutamente o oposto do agora, aqui já se cumpriu com a primeira vinda de Jesus, mas eu estou usando para você ver que o fogo do Senhor sempre foi juízo. Nós temos ainda em Mateus capítulo 3, já com Jesus em terra, e o seu companheiro, amigo, último profeta, que preparou o caminho. Olha só o que João Batista vai dialogar com o nosso Salvador. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Olha porque que todo dia eu falo para ter obras, para trabalhar, para ter frutos. Pois toda árvore que não produz é cortada e lançada aonde? No fogo. O fogo de Malaquias 3 e de Mateus 3 estão ligados ao juízo. Jamais há algo que seja bom, mas há algo que não é bom, o juízo. E eu, em verdade, vos batizo com água, diz João, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não vou levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Olha só. Ele trará o seu Espírito para dentro de nós, para habitar em nós. Vírgula, e com fogo. Eis aqui o grande equívoco, entre outros tantos, do movimento pentecostal, na tentativa de repetir Joel 2, 28, 29, na tentativa equivocada de repetir Atos 2. E com fogo, em sua mão tem a pá. Lê o contexto. E limpará a sua eira. Batistas, metodistas, presbiterianos leram o contexto e por isso nunca foram pentecostais. E recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Fogo do juízo. Jesus vem, na sua mão ele tem a pá. Ele vai limpar a sua eira. Lembra Malaquias 3? Ele é sabão dos lavandeiros. E recolherá no celeiro o seu trigo. Fogo do ourives afina e purifica ouro e prata. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Está falando do fogo da separação, de separar joio e trigo, de separar ovelha e bode, de separar justos e injustos, sujos e lavados, de separar fiéis e infiéis, de separar salvos e perdidos, de separar no Geena, no fogo, que nunca se apagará. É isso que está dizendo o texto. Jesus batiza com Espírito os salvos e com fogo os perdidos. Com Espírito os salvos e com fogo os perdidos. Atos
2 se cumpre essa linda passagem. Os fiéis recebem o Espírito. Mas em sua segunda vinda, ou na sua volta, ele vai dar a cada um segundo a sua obra. Paulo disse que o fogo vai passar para testar as obras dos homens, e o que for feno, palha, madeira, papel, some, desaparece, não fica nada. Só vai ficar o que for ouro e prata. Todas as liturgias, cultos, dogmas, anos e anos a fio de religião, de religiosidade, de cristandade, de fidelidade a uma norma de vida, um conjunto de regras. Tudo isso, quando o fogo passar, só vai ficar o que for ouro e prata. Só o que você fez para o semelhante, só o que você fez para o próximo, só o que você fez com todo o coração, só o que você fez organicamente, não manipulado, alienado ou artificialmente. Os sinceros sairão, porque a casa caiu. Apocalipse 18. De modo que estamos chegando no século que quem é injusto, injusto será cada vez mais. Marxista, Nietzsche, saída para a desfé, desconstrução cristã e apostasia. Quem é sujo vai roubar, matar e destruir em nome de Deus, enganando e sendo enganado. E quem é justo será justificado. E quem é santo, santifique-se mais, se separe mais. Essa condição você ouve e faz, mas você só faz se a profecia está em você, na parte A ou na parte B. Você está na parte A ou parte B? É uma semeadura orgânica, perceba, o texto está dizendo, seja justificado ainda. Não tem como fugir. É a essência que eu falei lá no vídeo Conversão Orgânica. Quem ama a justiça vai se justificar mais. Vai ficar mais evidente agora. Quem ama a santidade, o amor, a separação, a moral, o caráter, a conduta, vai estar mais evidente agora. De modo que os justos e os santos não conseguirão mais dizer amém ao sistema de todas as coisas do mundo. Eu vou colocar uma canção que fala de fogo equivocadamente. Nós vamos cantar. É claro que para cantá-la de fato, teria que mudar toda a letra. Eu vou dar umas pausas para mostrar para vocês os equívocos e os acertos. Vamos lá? Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Em tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Tá tudo lindo aqui. Cristo é o vivo altar. Sim, espiritual, nós somos o templo do Espírito, nosso corpo é o templo. Tudo está lindo. Mas quando eu peço para descer o fogo, o equívoco
que com o tempo passa a se tornar uma verdade distorcida ou uma mentira. Vê, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Não é, espalha a rama. Quem tem boca vai a Roma. Não, quem tem boca vai a de vaiar. Com o tempo, as pessoas vão passando de geração em geração sem crítica. E a hipnose está feita. Todo mundo vai aprendendo errado. O espírito é fogo, fogo é espírito. E não entenderam tudo que eu expliquei desde o começo. Entenderam? Agora, olha só. Vamos pegar o couro aqui. E se tem algum fogo que a gente pede para descer, que seja o fogo da separação, que vai separar joio e trigo no momento certo, para que não aconteça de separar o trigo e o trigo vá para o fogo na hora errada. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Mas esse fogo não é batismo, esse fogo não é fogo bom. Ele é fogo do juízo, para a condenação eterna. Ó. Ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Então, se clamamos por fogo, temos que ter ciência que esse fogo não deve descer sobre nós, mas sobre os injustos, sobre o joio. Então, vocês viram que eu coloquei no título: o fogo do juízo vai desigrejar. Maldosamente nos chamam de desigrejados. E o que eu estou dizendo é exatamente isso. Haverá uma separação cada vez mais nítida entre o santo e aquele que está sujo, contaminado, envolvido com o mundo, como a noiva mal falada, como a igreja prostituída que se corrompeu com os poderes da terra. Quando diz injusto, no grego, adikos, é o contrário de justo, reto, temente a Deus. Vocês sabem que quando João escreveu o Apocalipse em 90 e tanto, perto de 100 depois de Cristo, a Roma era o poder dominante. Não era ainda a Roma papal, mas aquela Roma imperial, totalmente pagã, hostil aos cristãos, perseguia, matava. E as pessoas estavam já se envolvendo no paganismo. Constantino nem tinha chegado, só vai chegar séculos depois. Mas o Senhor já estava falando sobre aqueles que se envolviam com o paganismo romano. Vocês precisam entender que essa palavra injusto é a mesma de uma semelhante raiz grega, que é ruparos, que fala em imundícia. Para vocês terem uma ideia, nessa época de João existia culto ao imperador. Existiam muitas orgias, bissexualidade, imoralidade sexual. E, além disso, é importante destacar que as duas palavras para nós, para você,
é meu desejo que você que esteja ouvindo esteja na parte B do versículo, entre aqueles que justificar-se-ão, santificar-se-ão, justo e santo. Essas duas palavras, já no original, elas têm inclinações àqueles que são bons, que vivem em paz. Do significado de Shalom, lembra? O vídeo que nós explicamos qual é o verdadeiro significado de Shalom. Santo, inúmeras vezes essa palavra aparece em toda a Escritura. E aqueles que virão da grande tribulação, como a areia da praia, salvos, são chamados de santos. Muitos mártires cristãos, muita gente morreu nos dias de João, até que o cristianismo se tornasse papal e imperial, se tornasse Estado e religião no terceiro, quarto século e culminou no que a gente tem hoje. Essa depravação moral que a gente explicou esses dias, assista ao vídeo A Noiva Está Mal Falada. A noiva está mal falada. Bem-vindo, este é o programa O Evangelho, que vai ao ar ao vivo todo dia, 9h30 da noite, mas você pode assistir gravado. A todos que nos assistem em qualquer parte deste mundo, muito boa noite. Se você tem um pouquinho de tempo, se concentre nesse início com o tema, para que a gente possa discorrer algumas coisas importantes. Gênesis 24. Eu vou assinalar algumas coisas numa leitura dinâmica orgânica, sintática, para que a gente avance em pouco tempo, para que a gente fale muito em pouco tempo. Abraão era velho. Deus tinha abençoado muito Abraão. Representava todo um povo. Patriarca antes da lei. O Senhor já estava fazendo promessas com relação à sua primeira vara, a noiva Israel. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho: põe a tua mão debaixo da minha coxa. Na verdade, eles traduziram coxa, mas é o órgão sexual. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, por serem de fé politeísta, mas que irás à minha terra, minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. É conhecido de todos que o Velho Testamento é cheio, é riquíssimo em alegorias, tipologias, e vocês já devem ter ouvido falar que Abraão tipifica o pai, Isaque o filho, e Eliezer, que é esse servo mais velho, o Espírito Santo. Que não são 3 pombas, como no caso da Arca de Noé, mas um só Deus, manifestado em 3 vezes, em 3 vindas, em 3 chances de salvação para o homem. Sai, portanto, o servo
E com 10 camelos, jura a Abraão buscar uma mulher para seu filho Isaque de dentro de sua parentela. Acontece que ele estava em pé junto a uma fonte de água, onde as mulheres tiravam água toda a tarde. Uma donzela abaixou o cântaro e deu de beber a Eliezer, ou Eliezer, tanto faz a entonação. Mais do que isso, deu de beber também os camelos. Vê, Rebeca, essa linda moça, que saía com o seu cântaro sobre o ombro, além de ser donzela, jovem, era formosa à vista, era pura. Nenhum homem tinha conhecido ela. Vamos avançar aqui na análise. Ela não só deu de beber Eliezer, como também os seus camelos. E vocês sabem, há de se ter muita paciência para dar de beber camelos. Quantas vezes ela teve que, com muito sacrifício, colocar aquele cântaro no poço, tirar água e dar de beber para todos os seus camelos. O homem ficou tão feliz com a atitude da moça que deu para ela presentes, pulseiras, um pendente e até uma argola para colocar no nariz. Nós sabemos, portanto, que depois hospedaram em sua casa, a casa de Rebeca, de seu pai Labão, seu irmão, melhor dizendo, Labão e seus pais, aqueles camelos todos, mais os homens que estavam com Eliezer, o servo mais velho de Abraão. Desataram os camelos, deram palha e pasto aos camelos, água para lavar os pés dos homens que estavam com ele e também ele, Eliezer. Depois colocaram comida para eles. Olha que interessante. O quanto que aquela moça serviu muito bem, humildemente, esforçada, trabalhadora, além de pura e linda. Rebeca encantou Eliezer. E é claro, vocês sabem, em pouco tempo ela encontrou Isaque e casou-se com ele. Agora, eu queria analisar com vocês. Eu fiz um vídeo uma vez sobre casa de Judá, casa de Israel. Um outro vídeo sobre as duas varas. E antes que alguém, equivocadamente, diga que eu estou pregando duas noivas, não. São dois povos que se unirão no milênio. O Senhor fará uma só vara, um só povo e haverá um só pastor. Em Ezequiel 16, versículo 8 até o 14, nós encontramos uma dessas passagens falando da noiva Israel. E passando eu junto de ti, vi-te
E eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto e cobri a tua nudez, e dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda, e te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do seu pescoço. Olha que lindo! Assim como Eliezer colocou em Rebeca. E te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas. Viu denominações fanáticas, Deus de amor e companhia? Viu denominações como CCB? É o Senhor que está colocando pendente na testa e brinco nas orelhas da noiva. O Senhor está colocando brincos nas orelhas da noiva, da igreja. A igreja tem brinco, viu? E uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda, e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre as outras nações. Aqui ele está falando da primeira noiva. Nós não tínhamos salvação, nós estávamos ao léu, tipologicamente falando, é claro, é óbvio, mas a noiva tem uma fama que corre, que se espalha entre todas as nações por causa da sua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti. Ela só é perfeita porque a glória do Senhor está nela, diz o Senhor Deus. Só que, o que aconteceu com Israel? E o que aconteceu com a igreja? Alguém vai dizer, isso aí, irmão Akel, é Israel. Você confia no meu chamamento ou não? Paulo conhecia a história de Abraão, Isaac, Rebeca, Eliezer, Labão. Ele conhecia, óbvio. Gênesis 24, nós lemos. Paulo conhecia Ezequiel. Paulo conhecia os profetas do Tanar. E sabe o que Paulo fez? A gente já vai chegar lá, calma. A gente está vindo lá de trás, desde Gênesis. A gente já vai chegar em Paulo. Paulo vai pegar tudo que tinha para Israel na tipologia noiva, futura esposa, mulher do Criador, e vai adaptar, vai trazer para a igreja, a congregação dos gentios, a segunda vara. Nós também somos noiva, e até mais, porque os derradeiros chegarão primeiro. Mas olha o que aconteceu lá atrás com a primeira Babilônia. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres dele. Oferecida. Fornicação, sexo, por prazer. Olha a situação de Israel. E tomastes dos teus vestidos, e fizeste lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens,
e te prostituísse com elas. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, o azeite e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor. Além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me tinha gerado, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Viu, Babilônia? E continua falando dos filhos. Matou os filhos. Abominações. Prostituições. Que coisa! Ai! Ai de ti! O Apocalipse já existia, viu? Ai de ti! A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Com os filhos do Egito também adulterou, fornicou e provocou a ira do Senhor. Que coisa! Com a Síria, com o Egito, até na terra de Canaã, até Caldeia, e mesmo assim não se cansou. E olha só o que diz o 32. Foste como a mulher adúltera que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes. Olha a situação do povo de Israel. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Que coisa! Que coisa! Esse texto todo vale a pena ler com calma. Não dispomos aqui de tempo. Quero ler com vocês, agora como prometido, o que Paulo vai fazer com a igreja. Vamos para Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que lindo! Lindo! E olha o que diz o 32. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Agora, o próprio Senhor Jesus, ressuscitado, revela a João, no capítulo 19, 7 a 9, Apocalipse, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, a sua esposa já se aprontou, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à grande ceia, à festa do casamento, às bodas do Cordeiro. Palavras verdadeiras. Apocalipse 21, nós vamos encontrar no 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Veja, o que eu quero que vocês entendam: Jerusalém é a casa de Deus, onde a noiva fica. A mulher casa com o noivo e vai para a casa do noivo. Jerusalém, a nova Jerusalém, onde moraremos com o Senhor. Isso tudo, tipologicamente, é claro. As 5 primeiras fases da igreja mostram como Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes vão lidar com o seu tempo e como vão ser fiéis ou infiéis ao noivo. Na última fase da igreja, Filadélfia tem pouca força, mas não nega o nome do Senhor. E o Senhor guardará na grande tribulação a noiva de Filadélfia. O problema é que nos últimos dias, Laodiceia é aquela mesma que nós lemos agora há pouco em Ezequiel. É aquela mesma de Apocalipse 17, 18, 19. A noiva que fornica, que prostitui. Olha só, ele conhece as obras dela. Ela se diz rica. E nós lemos em Ezequiel com coisas que o Senhor mesmo deu para ela. A flor de farinha, o mel, o sustento que o próprio noivo deu para ela. E ele está dizendo para ela: noiva, que me trai, que prostitui minha palavra, meus ensinos, minha doutrina. Você é desgraçada. Você é miserável. Você é pobre. Você é cega. E para mim você não tem um vestido, mas você está nua. Aconselho que coloque o vestido de noiva branco. Aconselho para que não apareça a vergonha da tua nudez. Que compres colírio para que enxergues. Eu estou lhe repreendendo porque te amo. Arrepende-te. Estou à porta batendo. Ainda dá tempo para não fazer como as virgens loucas e chegar quando a porta já estiver fechada. O noivo ainda está na fase de cordeiro, de advogado, recebendo a todos. Ele ainda quer dar uma chance à sua noiva, que está com suas vestes manchadas, que está prostituindo com os prazeres desse mundo, com o ter, ser e poder. Ele está à porta batendo. Se a noiva ouvir a voz, ele quer entrar e jantar com ela. E agora, para encerrar, no Apocalipse 18, quando cai a Babilônia, quando cai, o Senhor manda sair dela, dessa noiva prostituída, para não ser participante dos pecados e para não sofrer as pragas que virão. A situação dela é tão dura, a mesma que nós lemos agora há pouco lá no Velho Testamento, pois ela se glorificou, em delícias esteve e agora vai sofrer. Ela quis ser rainha e achava que nunca ia sofrer. Mas virão as pragas num dia só: a morte, o choro, a fome, e será queimada no fogo.
Os poderes desse mundo fornicaram com ela. A igreja prostituída viveu delícias de poder na política, na mídia, na fama, no dinheiro, no domínio. Mas o que vai sobrar dela é apenas fumaça. Pois numa hora, apenas uma hora, virá o seu juízo. E tudo aquilo que ela tinha, todas as suas joias, roupas, que o próprio Senhor deu, que o noivo deu para ela, e a flor de farinha, lembra? E o vinho, lembra? E o azeite, lembra? E o incenso, lembra? E o trigo. Tudo isso nunca mais se achará. Aquela que estava adornada de pedras preciosas e pérolas, numa hora serão assoladas todas as suas riquezas. É o fim da noiva adúltera, da prostituta, da meretriz. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Vocês mataram profetas e santos, vocês dominaram os povos. Usaram a fé e o nome de Deus para enganar, roubar e matar. Agora você está entendendo por que tem que sair dela, né? A igreja está mal falada hoje. Os jovens, as novas gerações estão em busca do espiritismo, LBV, maçonaria, física quântica, ateísmo, agnosticismo, qualquer outra coisa. Menos crentez, evangeliquez, gospel, roupas, cumprimentos, linguagem, barulho, pentecostalismo, campanhas, templos, gritaria, música. Ninguém mais quer ouvir falar sobre isso. Estão enojados. As pessoas têm ânsia da mornidão gospel. Ninguém mais quer saber. Por isso, o Senhor está tirando a igreja da igreja. Existe uma noiva que limpar-se-á cada vez mais. Com vestes brancas, se apronta para o noivo. Será perseguida no deserto. Existe uma igreja que, tendo pouca força, será guardada na grande tribulação. Existe uma igreja que está saindo de Laodiceia, de Babilônia. Existe uma igreja que de hoje em diante, vocês verão, ela será honrada, moralizada, dignificada, porque voltará a fazer caridade, comunhão. E aquelas grandes maravilhas e sinais extraordinários que aconteciam nas primeiras páginas de Atos dos Apóstolos voltarão a acontecer com muito mais poder, porque a igreja se unirá novamente aqui fora. Vem aí o fim. Falta muito pouco tempo para o casamento. O Senhor está procurando uma noiva linda, pura, sem mácula, sem ruga. Mais do que isso, uma noiva que abaixa o cântaro quantas vezes for preciso para o Espírito Santo, a terceira manifestação,
que abaixa o cântaro quantas vezes for preciso para os camelos, dar de beber 10 camelos, que prepara a comida, põe água para os pés de Eliezer, para os seus servos, dá comida para os camelos e um lugar para eles ficarem, recepciona, hospeda com todo o amor e hospitalidade. O que você está querendo dizer, irmão Áquil? Uma noiva que trabalha. Quem está parado não é noiva. A noiva se mexe, se movimenta, trabalha muito mais agora. E cada dia mais. Quanto mais vai se aproximando aquele dia. O dia das bodas do Cordeiro, o dia do casamento. Eu nunca vi uma noiva sentada, esperando, parada, esperando ver as conspirações e o final chegar. Você não é noiva. Para saber se alguém é membro do corpo, 1 Coríntios 12, é só ver se ele está trabalhando. Se não tem obras, eu conheço as tuas obras. Se não tem obras, não é noiva. Espero que o Senhor tenha falado contigo. E eu tenho certeza que sim.